Então, meu bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. Amém? Vamos orar, pedindo a Deus que nos fale essa manhã, que tudo que iremos aprender de Deus seja compreendido e seja aplicado em nossa vida, porque esse é o maior propósito, né? Não é só examinar o que o texto bíblico diz ou os princípios, aprender os que os princípios de Deus dizem, memorizar, mas viver, aplicar em nossa vida, que é a parte mais difícil, né? Às vezes, não, compreender é o mais fácil. Não, compreender, a gente pode dizer, compreender é o mais fácil, né? Vamos assim, entender, pedir ajuda do Espírito. Praticar é a batalha, é a luta de todo cristão. É difícil, mas não é impossível. Por quê? Porque nós temos o apoio do Espírito. A gente vai estudar hoje aqui e com certeza os irmãos vão ser edificados. Compartilha esse link, divulga lá nos seus grupos da família, que o estudo de hoje eu vou procurar ser bem didático e o estudo de hoje é bem claro, pelo menos eu vi quando eu criei, né, aqui que eu vou apresentar para vocês, eu vi como é simples a compreensão do modo como Deus trabalha por meio do aconselhamento e a minha vontade é que quanto mais pessoas estiverem participando conosco, aprendendo de Deus conosco, então mais satisfeito a gente vai ficar, porque é a palavra de Deus que está sendo proclamada e ensinada. Amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, obrigado por mais essa manhã, obrigado porque o Senhor é quem governa nossas vidas, o Senhor é quem cuida de nós, quem nos faz acordar a cada dia. E pedimos ao Pai que o Senhor venha nos ensinar nesta manhã, que seja uma manhã produtiva, uma manhã proveitosa para a nossa alma, que possamos sair daqui fortalecidos com a Tua sabedoria e com a iluminação, Deus, do Espírito em nossa mente. Abençoa cada um dos que estão assistindo, aqueles que irão assistir posteriormente, que Tua graça também os alcance. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, meus irmãos. Nós temos estudado, né, há meses, desde o início da pandemia, nós temos estudado sobre aconselhamento bíblico e nós estamos num novo texto. Esse é o terceiro texto que nós estamos estudando. Estou dizendo para aqueles que ainda não nos acompanharam, né, nas aulas anteriores, para contextualizar você que não nos acompanhou. Mas, enfim, já estudamos espiritualidade emocionalmente saudável, estudamos casos difíceis, né, o outro livro base, aconselhando casos difíceis. E agora nós estamos estudando outro livro, que é o livro de Fundamentos do Aconselhamento Bíblico. Na aula passada nós estudamos, vou até mostrar aqui o livro aqui para vocês, o capítulo de hoje, né? Então, na aula passada nós estudamos o segundo capítulo do livro, porque o primeiro capítulo é histórico, né? Fala sobre a história do aconselhamento bíblico e realmente nosso interesse é mais prático. Mas na aula passada estudamos sobre escutar a sabedoria de Deus, né? Procuramos fazer a distinção entre a sabedoria do mundo, o conhecimento do mundo e a sabedoria de Deus. E nós observamos, né, que não é sábio escutar a sabedoria de homens que não temem a Deus, de homens que são antropocêntricos, né, que descartam Deus de sua vida. Então, não é sábio seguir conselhos de pessoas assim. Ah, a fonte de sabedoria confiável, plenamente confiável, se encontra na Bíblia. Nós acreditamos, como cristãos, que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Ela é inerrante, ela é infalível, ela é atual, ela é viva, ela é eficaz, ela trabalha diretamente na alma, no espírito do homem. Ela diz como nós devemos andar com Deus, ela fala sobre quem nós somos diante de Deus, como nós devemos conviver com os outros, com as outras criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Então, a Bíblia é o manual de fé de todo cristão. É o manual de fé de todo cristão. E é nela que nós devemos fundamentar também
o aconselhamento, as práticas de aconselhamento. Eu vou tentar dar uma dinâmica nova aqui na aula de hoje. Eu vou apresentar para vocês um mapa mental que eu construí sobre o tema, tá certo? Então, espero que vocês entendam e sejam edificados. Uma primeira pergunta que nós temos que fazer é essa aqui, né? O que é o aconselhamento bíblico? O que é o aconselhamento bíblico? O que nós entendemos por aconselhamento bíblico? O autor do livro, ele faz uma distinção de aconselhamento bíblico, ele distingue de aconselhamento cristão. Ok, tá sem áudio, já vi aqui. Ou vocês estão me ouvindo bem aqui? Ok, tudo bem. Então, assim, a diferença entre aconselhamento bíblico e aconselhamento cristão é uma das coisas que o autor trata logo no início do livro. Por quê? Porque para ele, o aconselhamento bíblico é aquele baseado somente, fundamentado somente nas escrituras. Eles dizem que ele diz, né, que há uma corrente, de fato existe, né? Há uma corrente que explora a psicologia, né? É uma linha de aconselhamento integrado, que tenta integrar as metodologias da psicologia com os princípios bíblicos. E ele, o autor, o John Babler, aliás, esse capítulo aqui são 3 autores, John Babler, T. Dale Johnson e Paul Taido Kim. E eles diziam o seguinte, que o aconselhamento bíblico difere porque o aconselhamento bíblico se apoia apenas nos princípios bíblicos, das escrituras, da palavra de Deus. Os conselheiros bíblicos, e nós cremos nessa direção, eles afirmam que a Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente para que a gente aconselhe qualquer problema que seja. Claro, problemas da alma, do espírito, né? da vida com Deus. Questões biológicas, claro que a gente vai recomendar um médico. Questões fisiológicas, claro que a gente vai recomendar um médico. Né? A gente não vai prender as pessoas no misticismo. Não, é jejum que essa dor passa. Não. Tem questões que são fisiológicas, então nós temos que recomendar que as pessoas busquem um especialista. Não é isso? Nós temos aprendido isso nesses estudos da nossa escola bíblica, não é de agora não. Desde muito tempo nós temos destacado isso. Então, assim, basicamente, de maneira objetiva, como o autor coloca aqui, o aconselhamento bíblico é a ministração das escrituras a pessoas que enfrentam problemas ou desejam orientação de Deus. Então, de maneira básica, aconselhamento bíblico é isso aí, de maneira objetiva. É a ministração das escrituras a pessoas que enfrentam problemas ou desejam orientação de Deus. Então, problemas conjugais, problemas de ansiedade, né, da alma, problemas com a educação de filhos, problemas com coração amargurado, falta de perdão, mas também orientação. Quais os critérios eu devo usar para escolher uma pessoa, quando eu for escolher uma pessoa com quem me casar? Existem duas oportunidades de emprego para mim. Então, o aconselhamento bíblico ele também vai servir para dar um norte, né? Estabelecer alguns princípios, alguns critérios que servem para ilustrar, para iluminar as decisões do dia a dia, do cotidiano. No final das contas, né, é a pessoa quem decide. Né? O conselheiro aponta o caminho, fala sobre o princípio, mas no final das contas é você e eu quem decidimos, né, individualmente a respeito das questões práticas da vida. Agora, claro, tem questões que nós não temos nenhum poder para decidir. Né? Uma doença séria, aí a gente tem que se apoiar totalmente em Deus. Ou questões que realmente a gente se vê perdido, né? Dilemas da vida. Aí você tem que buscar aconselhamento da palavra de Deus, pedir que Deus aponte o caminho, a decisão que você tem que tomar. Amém? Muito bem. Está um pouco embaçada a imagem aí, gente, mas é isso, é porque realmente
devido à pouca luminosidade aqui, acaba embaçando a imagem. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Me confirmem no chat aí se vocês conseguem ler. Me dê um retorno, por favor. Vamos lá. O autor vai dizer que esse aconselhamento bíblico, ou seja, essa prática de ministrar as escrituras a pessoas que enfrentam problemas ou desejam a orientação de Deus, ele pode acontecer tanto a nível formal, por meio de institutos. Vocês sabem que no Brasil eu não conheço nenhum, mas nos Estados Unidos isso é muito forte, né? Os institutos de aconselhamento bíblico. E, e lá realmente tem pessoas que dão expedientes, que trabalham exclusivamente, em muitos casos, com o aconselhamento. É uma coisa mais formal. Mas existe também o aconselhamento informal, que é aquele aconselhamento que acontece no dia a dia do cristão, da comunhão, quando você senta para conversar, para abrir a sua vida a alguém, e essa pessoa lhe diz o que a Bíblia diz, lhe aponta uma direção que você pode tomar, que agrada a Deus. Então, o aconselhamento bíblico também acontece na informalidade, não apenas na formalidade. Ou seja, não é apenas o pastor ou uma pessoa que tem especialização em aconselhamento bíblico que pode ministrar a palavra a outras pessoas. Não. Uma pessoa madura, uma pessoa que você conhece, que lhe conhece, uma pessoa que você tem confiança, uma pessoa que você sabe que não vai vazar nada do que você disser para outras pessoas. Então, essa pessoa ela está apta, uma pessoa comprometida com Deus, conhecedora da palavra, uma boa teologia. Essa pessoa está apta para aconselhar. Então, de maneira geral, todos os crentes convertidos, eles estão aptos para dar um conselho. Claro que ele não vai chegando e intervindo, invadindo a vida do outro, não. Mas em uma conversa informal, diante do abrir de um coração, essa pessoa pode sim aconselhar. Amém? Muito bem. Vamos lá. Ele vai dizer também que o aconselhamento bíblico é um ministério da igreja local guiado pelo Espírito Santo, buscando evangelizar os perdidos e ensinar os salvos. Então, está aqui. O aconselhamento bíblico é um ministério da igreja local, guiado pelo Espírito Santo, buscando evangelizar os perdidos ou ensinar os salvos. Então, lá em 1 Tessalonicenses, vou aqui mostrar para vocês, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, o que é que a Bíblia fala? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. Esse texto ele é clássico para explicar o ministério de aconselhamento que deve ser vivido na igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Veja aí o que é que diz. Ele diz assim, não sei se vocês conseguem enxergar aí, mas é meio embaçado, né, gente? Então, vamos lá, mas eu vou ler para vocês aqui. Diz assim: exortamos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então, essa palavra, olha, exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis. É uma palavra utilizada para explicar o aconselhamento. Admoesteis. Então, admoestar tem a ver com aconselhar. Quando a gente fala, por exemplo, aconselhamento noutético, nouteses, do grego, é a palavra usada para aconselhamento. Então, vou repetir. O aconselhamento é um ministério da igreja local, guiado pelo Espírito Santo, buscando evangelizar os perdidos e ensinar os salvos. Então, todo cristão, ele é chamado para aconselhar as pessoas. Tanto os salvos, ensinar os salvos, como também evangelizar os incrédulos. Em outras palavras, quando a gente evangeliza aquela pessoa que não é cristã, nós estamos também
evangelizando essas pessoas. Entendido? Qualquer dúvida, qualquer acréscimo, fiquem bem à vontade. Vamos lá, vamos pensar agora sobre esse tópico aqui. O evangelho no aconselhamento. O evangelho no aconselhamento. O que é o evangelho? O que prega a mensagem do evangelho? Então, a mensagem do evangelho diz que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e diz que Jesus virá para salvar os que creem, virá para julgar os que não creem, os que o rejeitaram, e virá para reinar sobre sua igreja, sobre o seu povo. Então, quando a gente pensa no evangelho, nesse tema, o evangelho no aconselhamento, nós pensamos em transmitir a essas pessoas essas verdades a respeito de Jesus Cristo, porque a boa nova é Cristo. A boa nova é Cristo que veio, que viveu, que morreu, que ressuscitou e que virá buscar os salvos, que virá julgar os incrédulos e reinar sobre o seu povo, sua igreja. Então, aconselhar, como eu já disse, é evangelizar. Só que, nesse processo aí de aconselhamento vinculado ao evangelho, existem doutrinas que são fundamentais, são essenciais. Você sabe o que é essencial? Essencial é aquilo que não pode faltar. Quando a gente diz doutrinas fundamentais, é aquilo que, se você tirar uma das doutrinas, o restante desaba, a casa desaba. É a ideia de um fundamento, né? Se o fundamento não for bem construído, o que é que vai acontecer? A casa desaba, a sua vida desaba. Então, que doutrinas são fundamentais ou essenciais para a vida de um cristão, para o pensamento de um cristão? Primeiro, a doutrina do pecado original. O pecado original, ou o pecado, é o maior problema, meus amados. O nosso pecado é o maior problema que temos. O nosso problema não é simplesmente nossas emoções ou a nossa vida financeira, a nossa vida social, enfim. O maior problema do homem, a fonte de todos os demais, é o pecado. É essa inclinação que nós temos, que nós herdamos de Adão e Eva, nossos primeiros pais, e que nos inclina para fazer aquilo que não agrada a Deus. E quando você vive inclinado para aquilo que não agrada a Deus, você sofre dor, você derrama lágrimas, você tem angústia. Por quê? Porque o pecado é um ladrão de alegria. O pecado, por um momento, ele é prazeroso. Ele traz um certo prazer. Mas, posteriormente, aquilo que antes era prazer se transforma em dor, se transforma em sofrimento. Então, o pecado é o maior problema. Vamos ver esse texto aqui de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Isso aqui é um texto que quem está fazendo discipulado, né, com certeza já passou por ele. Eu acredito que Letícia, né, que está sendo discipulada aí, já passou por esse texto. Me confirme aí, Letícia. Ó. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5 e 12. O que é que a Bíblia diz aí? Diz assim, ó. Diz que... Romanos 5 e 12, eu estou no 6. Romanos 5 e 12 diz assim. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o pecado trouxe a morte, o pecado produz separação de Deus. O pecado é o nosso principal problema. É como eu disse, é a fonte de todas as angústias e tristezas que nós padecemos aqui nesse mundo. Então, aconselhar é falar sobre pecado. Não adianta ignorar essa verdade bíblica.
Aconselhar, mostrar para o pecador que ele tem uma natureza que faz com que ele desobedeça a Deus e traga sobre si sofrimento. E se caso não haja arrependimento, né, o sofrimento também será aqui e na eternidade. Ora, mas aconselhar também está relacionado com a doutrina da justificação. A doutrina da justificação pela fé. Isso tem a ver com o plano da graça divina, ou seja, Deus nos amou a tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Esse plano da graça foi pensado desde o Éden, a semente da mulher, a semente de uma mulher, que seria Jesus, viria e pisaria a cabeça da serpente. Então, a promessa messiânica começa lá no Gênesis. Essa justificação pela fé, ela também inclui a obra regeneradora do Espírito Santo. Então, Deus não apenas nos salva da condenação eterna, mas ele nos regenera até lá, até a vida eterna, até a Jerusalém celestial. Então, a salvação, como eu já expliquei, não está resumida à salvação do inferno, mas também a salvação, a libertação da influência do poder do pecado sobre nossas vidas e da condenação do pecado. Então, ser salvo é ser salvo da condenação do pecado, ser salvo é ser salvo na glória celestial das influências do pecado. E durante essa peregrinação aqui, a salvação de Cristo também nos dá resistência contra o pecado. Amém? Muito bem. Então, vá juntando o quebra-cabeça, né? O pecado original, a justificação pela fé, e depois que você é salvo, depois que você é justificado, né, e vai vivendo o processo de regeneração, você vai ser chamado ao evangelismo, a grande comissão, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado, Jesus disse. Então, quando você, no aconselhamento, reconhece que é pecador, reconhece a solução do pecado, que é Cristo Jesus, a justificação pela fé, você vai se tornar um missionário, você vai ter o desejo de evangelizar as pessoas, de pregar a palavra de Deus a outras pessoas. É o evangelismo. E vale destacar aqui uma coisa super importante, que nesse processo de aconselhamento vinculado ao evangelismo, nós não temos a intenção, como eu coloquei aqui esse paradoxo aqui, de levar apenas alento momentâneo às pessoas. Não, eu vou evangelizar porque eu vou levar uma palavra para alentar o coração dessa pessoa. Na verdade, nós estamos falando de esperança de vida eterna. Então, um evangelho, uma mensagem que promete apenas a solução dos problemas, ela é falsa, não é evangelho. Venha para Jesus que ele vai resolver suas crises financeiras, venha para Jesus que ele vai curar você do câncer, venha para Jesus que ele vai livrar seu filho das drogas, vai lhe dar um emprego. Jesus pode fazer tudo isso, mas evangelizar, a mensagem do evangelho não é essa. A promessa que o evangelho nos faz é a promessa da vida eterna, do gozo celestial. Neste mundo aqui, Jesus disse que nós passaríamos por aflição. Mas Jesus diz também que nós venceríamos o mundo pela fé. É a fé que nos faz vencer o mundo. É a fé que nos faz suportar as tribulações, as pandemias, né? As crises financeiras, as perseguições. É a fé que nos dá força para vencer. Amém? Eu sei que você crê assim também. Me dê seu feedback aqui. Quero saber se você está me acompanhando ou não. Vamos lá. Ok, eu evangelizo, eu mostro às pessoas que o mundo é difícil, que a vida é difícil. Com ou sem Deus, a vida é difícil, porque nós estamos aqui em um mundo governado pelo pecado. O príncipe deste século
é Satanás. Então a vida aqui não é fácil. Você não deve enganar ninguém. O evangelho não engana ninguém. O evangelho diz isso, que o mundo é um lugar de inimizade, de aflições, de perseguição, de pestes, de terremotos, enfim, o mundo, viver nesse mundo é uma peregrinação, o mundo não é o céu. E nós temos que preparar as pessoas com a palavra de Deus para viver nesse mundo. E como nós preparamos as pessoas com a palavra de Deus para viver este mundo? Neste mundo, nós preparamos por meio do discipulado. O discipulado. Em que consiste o discipulado? Entender Deus, entender o homem, entender o pecado, entender a salvação. Então, o discipulado faz com que a gente conheça a Deus. Tem até aquela música, né? Ninguém explica a Deus. Né? Claro que ali é poesia, né? E tudo. Mas a ideia do explicar a Deus é que a ciência não explica a Deus, né? Deus não cabe na balança da ciência, porque ele quebra a balança, né? Ele não cabe. Mas, enfim, a Bíblia revela, Deus é um Deus que se revelou através das Escrituras. Ele se revela seu poder por meio da criação, que é a revelação natural, que eu falei um pouco na aula anterior, só que essa revelação natural não diz quem é Deus, diz que ele existe, mas não diz quem é Deus. Jesus Cristo é a revelação da pessoa de Deus por inteiro. A plenitude da divindade está em Cristo. Então, Cristo revela quem Deus é e como Deus age na vida do homem e no mundo. Cristo, ele também nos mostra o que é o homem. Ele se encarnou e a palavra de Deus diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, então o homem não é fruto de uma evolução, como a ciência tenta provar. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Foi feito com vontade, com emoção, com pensamento. Então, o homem, criado por Deus, a sua imagem e semelhança, teve essa imagem manchada pelo pecado, quando Adão e Eva transgrediram comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles desobedeceram a Deus, eles transgrediram, e isso trouxe consequências para toda a geração. A Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus, o pecado é a transgressão da lei de Deus, que não há um bom, nenhum sequer, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, e que o pecado faz separação entre nós e Deus. Mas o discipulado também explica para aquele novo discípulo sobre a salvação em Cristo. A salvação que é por meio da fé, é um dom gratuito de Deus recebido por meio da fé. Não é meritória, não são minhas boas obras que irão me garantir a eternidade, porque as minhas obras, se eu for pesar as minhas obras na balança de Deus, com certeza os meus pecados vão pesar infinitamente mais do que minhas virtudes, minhas boas obras. Porque pecamos com palavras, com pensamentos, com ações, então nós somos todo pecado. E essa nossa condição de pecador nos torna incapazes de salvar a nós mesmos. É assim que a teologia bíblica nos ensina. Então, discipular é isso, é fazer o discípulo, o aprendiz entender quem é Deus, o Deus revelado, o poder, esse Deus que revela seu poder na natureza, esse Deus que se revelou objetivamente na pessoa de Jesus Cristo, na encarnação do Filho de Deus, esse Deus que se revelou nas Escrituras, que se revela nas Escrituras, que ele inspirou o homem, soprou sua vontade na mente de homens que registraram as Escrituras. Então, esse Deus que está presente e que atua por meio do Espírito Santo. Então, trabalhar esse tema, trabalhar quem é Deus, trabalhar quem somos, o que somos, o homem, imagem e semelhança de Deus corrompida pelo pecado, e mostrar o que é o pecado e também mostrar a solução do pecado que foi dada por Jesus na cruz do Calvário. Vamos lá, meus queridos.
Lembra que eu falei sobre o fundamento aqui, né, dessas doutrinas essenciais para aquele aconselhamento que implica em evangelização e discipulado. Vamos lá, vamos prosseguir. O autor ele fala sobre 7 princípios do aconselhamento bíblico. 7 princípios. O primeiro princípio que ele fala é esse princípio do despojar-se ou do revestir-se. Deixa eu ver se eu melhoro a imagem para vocês aqui. Ver se vocês conseguem ver aqui. É porque realmente a iluminação não está legal. Eu vou resolver isso na próxima aula, caso eu use a mesma dinâmica, tá bom? Eu queria ouvir de vocês, se vocês estão conseguindo visualizar ou se realmente está embaçado aqui a imagem. Vamos lá. Então, assim, o princípio do despojar-se. O princípio do despojar-se ou do despojar-se e revestir-se. Despojar-se do velho homem, revestir-se do novo homem, o novo homem criado à imagem e semelhança de Deus. Vamos lá, vamos ver o que isso significa. Veja, despojar-se, revestir-se, significa, primeiro, identificar padrões de comportamento ou pensamento próprios da velha natureza. Identificar padrões de comportamento ou pensamento próprios da velha natureza. Então, o que eu ainda tenho do velho homem em minhas atitudes, em meu comportamento? O que eu tenho feito para Deus e com os meus desejos, por exemplo, com os meus pensamentos? Ora, Deus nos chama ao arrependimento e ou à mudança de mente. Deus nos chama a uma nova mentalidade, uma mentalidade que privilegia as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Os pensamentos do alto, pensar nas coisas que agradam a Deus. Então, para que eu faça isso, para que eu preencha minha mente com as coisas que agradam a Deus, eu tenho, antes de qualquer coisa, despojar-se do velho homem. Mudar minha maneira de pensar. É o que diz lá em Romanos 12, quando ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, toda mudança começa aqui, ó, na cabeça. Então, eu preciso identificar padrões de pensamento, padrões de comportamento que não agradam a Deus e que eu tenho repetido. E substituir esses padrões por modelos que são ensinados pela palavra de Deus, como, por exemplo, o modelo do amor, o modelo do perdão, da humildade, da pureza, enfim, do serviço, da verdade. Colocar essas coisas na minha mente e deixar as coisas do velho homem no lixo, jogar no lixo. Outra coisa também que ele explica aqui sobre o despojar-se e revestir-se é entender provações, provas e tentações como oportunidades para andar no Espírito. Ele diz aqui, ele reconhece que mesmo depois de convertidos, nós somos provados, nós somos tentados, provados por Deus, tentados pelo diabo, e nós devemos, quando estivermos passando por isso, nós devemos aproveitar essa prensa, sabe, essa dor, como uma oportunidade para buscar a Deus e para andar com Deus e para mostrar para Deus quem somos, o que somos e o quanto nós confiamos nele. Então, o sofrimento serve para isso, sabe? Quer dizer, não é que serve para isso, ele pode ser visto como uma oportunidade para isso, para o amadurecimento. Tem pessoas que, diante do sofrimento, arregam da vida, né? Desistem da vida, o que é que fazem? Tentam culpar outros, o que mais, meu Deus?
procuram outras fugas, outros objetos de fuga, né? Caminhos de fuga, atalhos para fugir. Mas nós, como cristãos, nós temos que suportar aquela dor, aquele sofrimento. E não perguntar a Deus por quê, mas perguntar a Deus para quê. Para que, Deus, eu estou sentindo, eu estou passando por isso? Ou melhor, você pode chegar e dizer, Senhor, me dê forças para que eu saia fortalecido desse momento difícil que eu estou passando em minha vida. Amém? Vamos lá, vamos prosseguir. É isso. E só mais uma coisa importante aqui sobre esse despojar-se e revestir-se. Eu até destaquei aqui, é pensar corretamente sobre a pessoa de Cristo. Pensar corretamente sobre a pessoa de Cristo. É preciso entender a grandeza de Jesus Cristo. Porque às vezes nós vemos Cristo ali sentado, aliás, pregado na cruz, e a gente pensa, a história de Jesus é uma história bonita. Eu vou fazer até um presépio aqui de Natal para me lembrar, tão bonitinha a história, Jesus nos braços da mãe, os animais. Olha, Jesus não é a vida de Jesus não é uma obra literária, não. Jesus é histórico, é real. Ele é o Deus encarnado que ressuscitou ao terceiro dia, que viveu, morreu, ressuscitou, que veio pagar o preço dos nossos pecados, veio satisfazer a justiça de Deus com a sua própria vida, o justo morrendo pelos injustos. E Jesus, ele morreu e ressuscitou para ser Senhor, tanto de vivos como de mortos. Jesus não é servo de ninguém. Jesus não é nosso servo. Ele veio para servir e dar a vida por muitos, mas ele é rei. Ele é Senhor soberano. Ele diz, olha, vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ele veio para ser obedecido. Então ele é rei, Senhor, soberano, dono de nossas vidas. E é preciso entender Jesus dessa forma. Se relacionar com Jesus como um único e suficiente Salvador. Não colocar nenhuma outra pessoa como peduricalho da fé ou bugiganga da fé. Não. É Cristo e somente Cristo. Não é a mãe, não é Pedro, não são os discípulos, não são os pais ali do século II. Não. É Cristo e somente Cristo. Precisamos entender corretamente a pessoa de Cristo e a grandeza dessa pessoa. Às vezes acontece de que nós nos tornamos, né, religiosos, ou seja, nós sabemos da doutrina da igreja, da história da igreja, mas nós não nos relacionamos com Deus, com Cristo. Então, ser cristão é imitar a pessoa de Cristo, é adorar a pessoa de Cristo, obedecer com todo o nosso ser. Somente a Ele, plenamente, devemos obediência. Amém? Muito bem. Então, para que eu vou... Olha a revisão rápida aqui, né? Eu vou, para que eu me despoje, me revista, me despoje do velho homem e me revista do novo homem, eu tenho que identificar padrões de comportamento e de pensamento em minha conduta que não agradam a Deus. Eu tenho que abandonar esses padrões. Não adianta só reconhecer, porque eu sou chamado ao arrependimento e à mudança. Eu tenho que entender as provações, as tentações como oportunidades de amadurecimento, de buscar a Deus e desenvolver resistência. E para que eu me despoje do velho homem e me revista do novo homem, eu tenho que me relacionar com a pessoa de Cristo da maneira como ele se revela e da maneira como ele diz sobre como eu devo buscar a sua face e obedecer a sua voz. Então, entender quem é Cristo, amá-lo, adorá-lo, obedecê-lo. Amém? Segundo princípio aqui, do aconselhamento bíblico, é o princípio da sabedoria. 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 Coloquei aqui, discernir motivações incompatíveis com os propósitos de Deus. Discernir motivações incompatíveis com os propósitos de Deus. Ou seja, por que faço o que faço? O que é que me motiva a acordar de manhã, a trabalhar? Por quê?
Por que eu faço isso todos os dias? Ah, não, eu faço isso porque eu quero dinheiro, eu quero ter recursos para desfrutar dos prazeres da vida. Não, pastor, eu faço isso porque eu tenho minha família, eu quero botar o pão de cada dia. Não, pastor, eu faço isso porque eu gosto de ser visto pelas pessoas, reconhecido. Enfim, isso me traz um certo prazer. Essas motivações são interessantes, né? Mas a motivação soberana maior é a motivação da glória de Deus. Então, eu devo nutrir em meu coração motivações que buscam a glória de Deus. Que Deus seja glorificado por meio de minha vida. Como disse Jesus lá no Sermão do Monte. Que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Essa deve ser a motivação para tudo que você fizer. Para tudo que você fizer. Sabedoria para corrigir o que foi arruinado pela sabedoria humana. Então, o conselheiro, o aconselhado, deve buscar, e também o aconselhado, né? Deve buscar a sabedoria de Deus para corrigir o que foi arruinado pela sabedoria humana. Porque às vezes nós escutamos conselhos da sabedoria de amigos que não temem ao Senhor, a mídia, porque todo mundo é moda, tá aí, sai na novela, tá na internet, todo mundo dançando músicas sensuais, então o que é que custa também? Eu vou repetir isso. Eu não sou do mundo, mas eu estou no mundo. Enfim, os argumentos que as pessoas até distorcem para justificar o pecado. Mas o fato é que é preciso corrigir a sabedoria do mundo com a sabedoria de Deus. E você corrige as suas decisões alimentadas pelas opiniões mundanas com as verdades divinas da palavra. E é a escritura que o conselheiro deve usar mesmo para corrigir, para purificar esses pensamentos. Outro ponto aí, porque o primeiro é discernir motivações, o segundo, corrigir o que foi arruinado pela sabedoria e aplicar o conhecimento da palavra de Deus à situação do aconselhado. Aplicar o conhecimento da palavra de Deus à situação do aconselhado. Claro, não adianta só ouvir, como eu disse, é preciso praticar, é preciso aplicar o princípio aprendido, a verdade aprendida no dia a dia, sabe? Que não seja só uma coisa, eu acho bonito, que é uma filosofia legal, a filosofia cristã. Não. As verdades cristãs devem ser materializadas no nosso dia a dia, nas nossas palavras, evitando palavrões, evitando fofocas, evitando mentiras, fugindo disso. Os nossos pensamentos, correndo de pensar, lutando contra pensamentos maliciosos, pensamentos egocêntricos, enfim, e também na vontade, os desejos que querem com que a gente peque contra Deus e contra as pessoas. Vamos lá. Outro princípio aqui é o princípio do amor. O princípio do amor. O amor é o grande mandamento. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Dos 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos são verticais, ou seja, dizem respeito à nossa relação com Deus. Amar o Senhor teu Deus com todo o seu ser, não ter outros ídolos, não ter ídolos, ou seja, adoração exclusiva a Deus, não usar o nome do Senhor em vão, santificar, né, um dia para o Senhor, o dia do descanso, e ele vai colocando outros mandamentos que dizem respeito à minha relação com o próximo. Então, Jesus ele sintetizou os 10 mandamentos nestes dois: amar a Deus com todo o ser e amar o próximo como a si mesmo. Então, quando nós pensamos nesse princípio, nós pensamos no cartão de identidade do cristão, o amor. O verdadeiro cristão, ele ama a Deus e vale dizer que todos os aspectos da vida são influenciados pelo nosso relacionamento com Deus. Todos os aspectos da vida são influenciados pelo nosso relacionamento com Deus.
nossa saúde, nossas finanças, nossa família, nosso casamento, a educação dos filhos, as amizades, tudo é influenciado pela nossa relação com Deus. Se nós somos pessoas que temem a Deus, nós seremos como o justo de Deus, né? Que é plantado à beira das águas e frutifica, e tudo que ele faz no devido tempo prospera. Então, é a questão maior do ser humano, é a relação dele com Deus. Se ele resolver a relação dele com Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas são o pão de cada dia, a veste, um lugar para morar. Então, as coisas básicas da sobrevivência serão acrescentadas pelo Senhor. E além disso, Deus vai dar alguns agrados, né? Algumas coisas que apenas nos fazem felizes, mesmo que não sejam necessárias, mas nos fazem felizes. E Deus é um bom Pai. E Ele nos dá segundo a sua boa vontade. Alguns Ele dá, outros não, de acordo com o seu soberano, sua soberana onisciência, sua vontade. Então, nós amamos aos outros porque Deus nos amou primeiro. Então, em Cristo, Deus nos perdoou, nós perdoamos aos outros. Em Cristo, Deus nos suportou, nós suportamos aos outros em amor. Em Cristo, nós fomos auxiliados e Cristo veio e nos serviu com sua própria vida. Então, por reconhecer esse favor divino, eu também faço o mesmo. Eu também faço o mesmo. Eu também me dou às pessoas, eu também perdoo, eu também amo. Então, entenda, a fonte de nossa maturidade, de nosso equilíbrio, de nossa saúde espiritual está em Deus. Se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, se eu não adoro a Deus, se eu não ofereço o fruto dos meus lábios, louvor, se eu não obedeço essa verdade divina, eu vou ter uma vida infeliz. E eu, inclusive, vou tratar os outros de maneira errada, de maneira egoísta, de maneira fria. Por quê? Porque o meu problema maior é com Deus. O meu problema maior é com Deus. Então, eu preciso buscar a Deus para resolver esse problema. Amém, meus irmãos? Princípio básico. Muito bem. Vamos lá, gente. Quarto princípio aqui. Vamos lá. O princípio que aponta para distinguirmos o fruto das raízes. Porque é o seguinte, às vezes pode acontecer no aconselhamento bíblico que você cuide apenas do fruto. Só que o problema não é o fruto, o resultado em si. O problema está na raiz. Os nossos problemas estão no nosso coração. Nosso coração é corrompido pelo pecado. Lembra disso. Então, o conselheiro pode tentar amaciar o ego, né? Colocar, como é que se diz, agrotóxico no fruto. Só que o problema é na raiz. Então não adianta tratar apenas do que é aparente. É preciso tratar de questões do coração. Do coração. Não adianta, por exemplo, não. Eu me converti e agora eu só uso saia e cabelo comprido. Agora eu sou uma pessoa nova. Não, você só mudou o estilo de moda. Não é assim que funciona. De repente tem um cabelo grande, a saia grande e a língua grande. Então não adianta. Tem que trabalhar com as questões do coração. Do coração. Não estou dizendo que a mulher deva se vestir de qualquer forma. Como cristã, nós temos o princípio da modéstia, da decência que tem que ser obedecido. Mas o que eu quero dizer é que o mais importante do que a aparência é o coração. É o coração. Os irmãos entendem isso, né? Então, veja, quais são os problemas que estão em nossas raízes? A corrupção do coração, a egolatria e a nossa distância de Deus. Provérbios diz, olha, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Jesus disse lá,
em Mateus 15:18, que o que contamina o homem não é o que entra, mas sim é o que sai. A boca fala do que está cheio o coração. E Lucas 6:43 a 45, Jesus vai dizer que do coração do homem sai todo tipo de mal. Então entenda, o problema está na raiz, está no coração. Então, às vezes a gente quer mudar hábitos, quer mudar o fruto, lançar agrotóxico sobre o fruto, ou tentar proteger o fruto, quando na verdade a gente tem que trabalhar com as raízes. Eu coloquei aqui uma imagem de um iceberg, né? Que a psicanálise gosta muito dessa imagem, mas eu quero dar um sentido cristão aqui. Veja, um iceberg, que é aquela grande montanha de gelo que fica sob e sobre as águas, né? Flutuando nas águas, né? Quando você vê no Polo Norte, Polo Sul, na Antártica ali, na Antártida, né? Você vê ali tudo branco, aquelas montanhas, e você pergunta, né? O que sustenta essa montanha é a base dela, tudo gelo, né? Então, assim, a ponta do iceberg são as palavras, nossos sentimentos, nossas ações. A ponta do iceberg é aquilo que pode ser visto. Nosso comportamento na igreja, na família, no trabalho, a busca que nós temos por lazer, por prazer, pelo poder, por bens materiais. Então, às vezes, a gente vê essas coisas todas e ficamos nos perguntando, né? Olha, o que é que motiva fulano a dizer o que diz, sentir o que sente, pensar o que pensa, fazer o que faz, a ir para a igreja, a tratar a família dessa forma, ou o trabalho dessa outra forma? O que lhe motiva a buscar prazer, poder, bens? O que? Olha, na base está isso aqui, olha. O que a pessoa pensa sobre quem é Deus, o que a pessoa pensa sobre o que é o homem, o que a pessoa pensa sobre o sentido da vida e no que em que ou em quem aquela pessoa acredita. Então percebam, essas questões aqui, quem é Deus, o que é o homem, qual o sentido da vida e em que ou em quem acredito, elas determinam essas outras aqui. Sabe? Como nós enxergamos essas outras coisas aqui. Então, para que a gente tenha uma ideia correta, nós temos que buscar formatar, mas transformar, alimentar nossa mente com a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela vai discernir quem somos. Eu vou ler para vocês aqui, Hebreus 4:12. Veja aqui, Hebreus 4:12. Hebreus 4:12 vai dizer o quê? Vai dizer assim, porque a palavra de Deus, porque está embaçado, vocês não vão ver mesmo, não. Então eu corrijo essa falha aqui. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Hebreus 4, 12 e 13. Então, entenda, é a palavra de Deus quem vai discernir as intenções do nosso coração. É a palavra de Deus quem vai dizer quem somos, o que somos. A palavra de Deus vai responder de onde viemos, a palavra de Deus vai responder quem somos, a palavra de Deus vai responder para onde iremos. Entendeu? E nas entrelinhas nessas três grandes questões da vida, Deus vai nos dar muitas e muitas respostas em sua palavra. Amém? Vamos lá, para a gente avançar. Quinto princípio. O princípio do controle. Os autores aqui, né, o John Bevere, o Dale Johnson e o Paul Taidokin, eles falam sobre a verdade de que nós podemos exercer controle
sobre muitos de nossos desejos. O que eu quero dizer é o seguinte, o que eles querem dizer, e eu creio assim também, que existe responsabilidade pessoal em cada um de nós, por nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos. Eu acho que eu já disse até a vocês, né? Daqui a pouco eu gosto de repetir essa ideia porque foi muito marcante para mim. Foi muito marcante. Eu tive um professor que dizia assim, olha, você pode pensar o que quiser, dizer o que quiser e fazer o que quiser. Agora saiba que o que você pensa, o que você diz e o que você faz vai trazer consequências sobre você. Ou seja, você tem controle sobre o que você pode fazer, mas você não controla as consequências. Todo mundo está entendendo isso aqui? Eu sou livre para pensar, dizer e fazer o que eu quiser, mas eu não tenho controle sobre as consequências do que eu penso, digo e falo. Todo mundo está entendendo, né? Né, o Egnan? Está entendendo direitinho aí. Então, assim, é isso, gente. É ter essa consciência que existe a soberania divina, existe a responsabilidade humana. Só que, veja aqui, nessa responsabilidade humana, pessoal, nós somos tendenciosos a nos esquivar, colocar a culpa dos nossos pecados nos outros. Aí nós culpamos, às vezes, o meio ambiente onde a gente vive. Ah, não, é porque eu fui criado em uma família onde meu pai era cachaceiro, minha mãe jogava, minha irmã era prostituta, meu outro irmão mais velho era ladrão. Por isso que eu me tornei um pistoleiro, um assassino. Não. Existe a influência externa? Sim, existe. Mas no final das contas, é você quem é o responsável. É você quem se encaminhou, decidiu. Você quem deu os passos em direção ao erro, às coisas erradas. Então existe esse lado, né? De culpar os outros. Então sempre os outros são os culpados e nunca nós mesmos, né? Assim, não é que nunca. Tem pessoas que pensam assim. Já tem pessoas que pensam o contrário. Eu vou mostrar já já para vocês. Mas antes de mostrar, eu queria ler para vocês esse texto de Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Que é bem conhecido, é muito usado esse texto aqui. E ele é muito verdadeiro. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Se eu não conseguir projetar, vocês estão me ouvindo, né? O que importa. Vamos lá. Gálatas 6 e 7 diz assim: Não vos enganeis, não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, se não desistirmos. Temos que ser perseverantes e até o fim. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Então, meus irmãos, existe a lei da semeadura, da colheita, e essa lei nos aponta para quê? Nos aponta para o fato de que as nossas decisões, nossas ações trazem consequências sobre nós. E vale dizer que as ações destacadas aqui, nesse texto, dizem respeito a Deus. E claro, né? Como eu disse, Deus é a fonte de todo... Deus é a nossa relação com Deus. É quem determina todos os outros aspectos da vida. A nossa reação aos demais aspectos da vida. Tudo isso depende da nossa relação com Deus, da nossa comunhão com Deus. Amém? Então, assim, veja, existe a responsabilidade pessoal, a gente não pode ignorar isso, a gente tem que bater realmente nos peitos e dizer, olha, realmente eu sou um pecador. Igual a oração do publicano, né? Senhor, ser propício a mim, pecador. Eu sou um pecador, me ajude, Senhor. Eu quero me livrar
desses pecados, de minhas escolhas erradas. Me dê sabedoria, Senhor. É assim que a gente deve orar. Isso é um ponto que existe, né? Da pessoa colocar a culpa nos outros e não reconhecer. Mas nós temos que reconhecer. Por outro lado, o outro extremo aqui, eu digo um outro extremo porque tem gente que só culpa os outros. E por outro lado, tem gente que só culpa a si mesmo. Eu sou um coitado, eu sou um burro, eu sou fraco mesmo, tem jeito para mim. Não, não, peraí. Essa autocomiseração também não é saudável. E o que é autocomiseração? É você se colocar como um coitadinho. Mas no fundo você não é o coitadinho. Sabe? Às vezes esse coitadismo esconde, de certa forma, uma busca por justiça própria. Esconde hipocrisia. Então, você nem deve culpar apenas os aspectos externos à sua vida, pelo seu sofrimento, pelos seus erros. Você não deve fazer isso, na verdade. Por outro lado, você não deve se colocar como uma vítima de si mesmo, um incapaz de mudar. Não, tem que se arrepender dos pecados, pedir forças a Deus, pedir que Deus transforme seu coração, fazer o que o salmista exorta lá no Salmo 119 e 11, quando ele diz assim: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então é a palavra de Deus guardada no coração, na mente, no íntimo do nosso ser, que vai transbordar de santidade e evitar que a gente seja escravo do pecado. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Amém? Vamos prosseguir para a gente encaminhar para o final. Vamos para o penúltimo princípio aqui, que é o princípio aqui do Espírito Santo. O fundamento do Espírito Santo. Lembra que a gente está falando sobre os fundamentos do aconselhamento bíblico e estamos estudando sobre esses princípios que guiam a nossa prática de aconselhamento e também, claro, guia a nossa própria vida como cristão. Amém? Vamos lá. O sétimo princípio diz respeito à dependência do Espírito Santo. Então, em um aconselhamento, existem 3 pessoas, em um aconselhamento bíblico: o conselheiro, o aconselhado, o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque nenhum homem é capaz de mudar o outro. Nenhum homem. Nenhum homem. Se alguém chegar e dizer: venha para cá que eu vou mudar você, eu tenho o poder de transformar, eu sou uma pessoa poderosa e sábia. Coitado. Coitado dessa pessoa. Coitado e ao mesmo tempo é um falso, é um hipócrita, está enganando as pessoas. É o Espírito Santo quem tem o poder de transformar o coração do homem. É o Espírito Santo quem tem poder para quebrar o coração de pedra e dar um coração de carne, um coração sensível à vontade de Deus. Então entenda, meus irmãos, o Espírito Santo, ele é o conselheiro do conselheiro e do aconselhado. Ou seja, diante do Espírito Santo de Deus, todos são aconselhados. O conselheiro é só um instrumento que o Espírito usa. Então, a obra do Espírito Santo. Como o Espírito Santo trabalha? Vamos ver aqui. O Espírito Santo, ele ilumina os olhos. Depois você pode ler Efésios 1, 17 e 18. O Espírito Santo nos faz enxergar as realidades espirituais para que a gente tome as decisões corretas. O Espírito Santo faz nos enxergar, faz enxergar o outro com os outros olhos, faz nos enxergar a Deus com os olhos do próprio Deus. Né? Ou seja, com os olhos da fé. Né? Eu não vi a Deus materialmente, mas eu vejo a Deus pela fé. Eu sei que Ele está presente comigo e isso faz toda a diferença. É o Espírito Santo também quem nos ensina. Jesus disse que ele colocaria as palavras na boca dos apóstolos e ainda hoje o Espírito Santo também trabalha nos dando sabedoria, colocando as palavras certas para que a gente aconselhe as pessoas de maneira certa também, de maneira coerente com os ensinos bíblicos. O Espírito Santo é aquele que nos guia a toda a verdade. É o Espírito Santo que é o Consolador. E Jesus prometeu que esse Consolador nos guiaria a toda a verdade de Deus, a verdade da vontade de Deus. E o Espírito Santo, ele traz a memória dos ensinos de Cristo. Jesus disse que o Espírito Santo
vos faria lembrar de tudo que ele tinha ensinado, nos faria lembrar de tudo aquilo que ele tinha ensinado, disse isso para os apóstolos, para os discípulos lá no começo, e também é algo que ele ainda faz em nós, nos fazendo lembrar a palavra que nós estudamos para que seja aplicada no cotidiano de nossa vida. Então veja, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Não é, o poder não está em você, o poder está no Espírito de Deus. Se você achar que a sabedoria está em você, você é um próprio coitado. Não sabe de nada, não aprendeu ainda o que significa servir a Deus. É Deus quem nos usa, apesar de quem somos, Ele nos usa para iluminar, para esclarecer, para guiar. O Espírito Santo age em nós e por meio de nós para abençoar a vida dos outros. E vale dizer que o resultado do Espírito Santo é a santidade. O resultado do trabalho do Espírito Santo é a santidade. Os frutos do Espírito que estão lá em Gálatas 5, 22 e 23, que eu gostaria de ler para vocês. Gálatas, vamos ver aqui, Gálatas, capítulo 5, 22 e 23, vai dizer o quê? Vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, se você pegar todos esses frutos do Espírito, que na verdade é o fruto, o resultado do Espírito em nós, o amor de Deus em nós, mas vocês vão entender que o Espírito Santo está trabalhando a santidade de Deus em nós. O Espírito Santo está nos fazendo santos aos olhos de Deus. É o papel da palavra e da ação do Espírito, nos tornar santos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E por fim, para a gente concluir esse momento aqui sobre os fundamentos do aconselhamento bíblico, os fundamentos do aconselhamento bíblico envolvem também trabalhar a esperança. Esperança. Esperança para o futuro, esperança na promessa da ressurreição, esperança na promessa da vida eterna, esperança na promessa da libertação dos efeitos do pecado, esperança na promessa da presença de Cristo. Então, o conselheiro bíblico, ele aponta, ele direciona o olhar do aconselhado para a eternidade. Ele está preocupado com as situações aqui do dia a dia? Sim, vou mostrar daqui a pouco. Mas o olhar, o foco é a vida eterna, são as coisas do alto e não as coisas aqui da terra. Então, aconselhar é levar esperança para as pessoas. É mostrar para as pessoas que a vida não termina aqui. Que existe um mundo depois daqui. E um mundo melhor, que é a vida eterna. A Jerusalém celestial. Onde o próprio Deus iluminará a cidade. É lá onde nós veremos Cristo como Ele é. Nós o veremos face a face. Nós teremos a oportunidade de nos prostrar aos pés dele e agradecer por todo o amor demonstrado na cruz do Calvário por cada um de nós. Quem tem essa esperança? Você tem essa esperança? Me dê um amém aí. Quem tem a esperança da ressurreição, da libertação dos efeitos do pecado, da vida eterna, da presença de Cristo? Amém, meus irmãos? É isso, olhar para Cristo, olhar para o futuro. O conselheiro trabalha nesse sentido. Mas também o conselheiro, para a gente concluir aqui, o conselheiro trabalha a esperança da vida abundante na terra, de acordo com João 10:10. Né? João 10:10 diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E que vida abundante é essa? É vida abundante de bens? Não. De bens materiais? Não. É vida abundante de saúde? Nunca precisar de uma cirurgia ou ir para um hospital ou tomar remédio? Não. E que vida abundante é essa? É a vida abundante da paz com Deus. É adentro.
independente do terremoto, da pandemia, mas ter paz dentro do coração. Por quê? Porque Cristo está reinando sobre mim. E isso faz toda a diferença. Os irmãos entendem, meus queridos? A vida abundante não é vida sem doença, vida sem crise financeira, vida sem inimizade, vida sem perseguição, vida sem apertos financeiros, materiais. Não é, a vida abundante não é isso, não é riqueza de prosperidade, de dinheiro. Vida abundante não é dinheiro, não é uma casa, carro, não é. 5 casas, 5 carros, não é. Vida abundante é paz com Deus, é dentro, na casa de dentro, onde o Espírito mora, onde o Espírito de Jesus vieram fazer morada, é aqui dentro, do coração. Jesus sentado no trono do nosso coração. É vida abundante. Amém? Que coisa maravilhosa. É uma paz que, como diz o apóstolo Paulo, excede a todo entendimento. Amém? Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Deixa eu terminar lendo esse texto de Romanos, capítulo 5. Deixa eu terminar lendo Romanos, capítulo 5, para vocês entenderem o que nós devemos levar para os ouvidos e o coração dos aconselhados. E o conselheiro deve falar, deve trabalhar. Veja, Romanos capítulo 5 diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Recebemos agora a reconciliação. Louvado seja o Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia. Meus irmãos, como é bom, como está dizendo aqui, né? O Egna está dizendo aqui, né? Como é bom, como é maravilhoso ouvir o Espírito Santo falar em nós, né? Ele fala pela palavra, pela verdade do Evangelho, que eu estou apresentando aqui nesse estudo, são os fundamentos do aconselhamento bíblico. Amém, meus irmãos? Então, estamos concluindo aqui. Deixa eu só fazer uma breve retrospectiva dessa aula. Olha, falamos aqui sobre... Depois eu posso colocar no grupo da igreja esse mapa mental, essa síntese que eu tentei fazer. Eu fiz, na verdade, ficou embaçado, né, devido à câmera e à luminosidade, mas eu posso depois colocar em forma de imagem e colocar lá no grupo da igreja e também no Instagram da igreja. Vou combinar isso, eu vou transformar esse estudo aqui em imagem, aí coloco no grupo da igreja e coloco também lá no Instagram da Igreja Batista em Alexandria, tá bom? Então, nós estudamos aqui sobre o conceito de aconselhamento bíblico, nós também estudamos sobre a relação entre o aconselhamento e o evangelismo, né? As doutrinas essenciais que devem ser tratadas no aconselhamento para aquela pessoa que ainda não é crente. Falamos sobre esses princípios do aconselhamento bíblico, que são os 7 princípios, né? O despojar-se para revestir-se, a sabedoria de Deus, discernir a sabedoria de Deus e rejeitar a sabedoria dos homens. Falamos sobre o amor a Deus e ao próximo, lembrando que o amor a Deus é quem define todos os aspectos, a saúde, a felicidade, o equilíbrio de todos os aspectos da vida. Falamos aqui sobre a diferença entre tratar dos frutos
e das raízes. Então, nós precisamos tratar das raízes, é o coração do homem o problema, não é propriamente a roupa, a linguagem que ele usa, a cultura, mas é o coração corrompido, ególatra, distante de Deus. E para romper com tudo isso, é preciso buscar a Deus, se arrepender dos pecados. Né? Ilustramos aqui por meio desse iceberg, né? A ponta do iceberg, o que está externo, é o que as pessoas veem, mas o que está ali submerso é o que Deus vê, e é o que está submerso que precisa ser transformado. Nosso conceito sobre Deus, sobre o homem, sobre o sentido da vida, né? E nossa postura sobre, no que diz respeito a em que ou a em quem nós acreditamos. Depois nós falamos sobre o princípio do controle, que nós somos responsáveis por nossas atitudes, por nossa história. O que eu quero dizer é o seguinte: nós não podemos culpar os outros por nossas escolhas pessoais. E também nós não podemos também assumir a culpa, nos autocomiserando, como se nós fôssemos coitadinhos. Não, nós temos que ter um olhar equilibrado sobre a culpa. E o que é um olhar equilibrado sobre a culpa? É aquele olhar que reconhece que pecamos e buscamos, com um coração arrependido, o perdão de Deus e também a regeneração do Espírito, nos perdoando e nos purificando daquele mal que fez com que a gente sentisse culpa. Trabalhamos também sobre o Espírito Santo. Ele é o maior conselheiro, ele é o consolador, o que nos ensina toda a verdade, o que nos faz lembrar as coisas que Jesus ensinou. É ele quem nos ilumina os olhos. E estudamos aqui também, por fim, o sétimo princípio, o princípio da esperança. Esperança na vida eterna, né, na promessa da ressurreição, da vida eterna, da libertação dos efeitos do pecado, esperança na presença, na promessa da presença de Cristo, mas também esperança numa vida abundante aqui, nessa terra. E a vida abundante, como eu expliquei, não no sentido material, mas no sentido da alma, do espírito. Né? Ser feliz mesmo em meio a um terremoto, a uma pandemia, ter paz, a paz que excede todo entendimento, porque é a paz que vem de Deus. Então, louvado seja Deus por mais esse estudo. Eu espero que os irmãos tenham sido edificados por ele. Eu confesso que foi muito bom realizar esse estudo aqui. É bom estudar a Bíblia. A gente lembra o seguinte, que o conselheiro, ele também, quem ministra a palavra de Deus, né? Fabrício, que né, daqui a pouco lá prega, sabe disso também, que quando a gente ministra a palavra de Deus, nós também somos edificados. Agora, nós somos edificados, né? Desde quê? Desde que a gente veja a palavra de Deus como sendo, de fato, de verdade, a palavra de Deus. Entendeu? Não é palavra de homens. Nosso interesse é aprender a palavra de Deus, sabe? É olhar como sendo palavra de Deus de fato e de verdade. Porque a gente corre o risco de cair na religiosidade. E dizer assim, não, é bonita essa história, eu gosto. Não, mas não é só questão de gostar. Eu aprecio a palavra de Deus, mas eu me sinto confrontado com essa palavra e, ao mesmo tempo, me sinto motivado em buscar, obedecer e me conformar a essa palavra. Então, esses foram os fundamentos do aconselhamento bíblico tratado no capítulo 3 do livro. Se Deus quiser, na próxima aula, vamos prosseguir ainda falando sobre aconselhamento bíblico, né? Nossa intenção é continuar. E enquanto estiver sendo uma bênção para vocês, eu quero continuar falando sobre aconselhamento bíblico, porque a minha intenção, meus amados, é formar vocês, entendem o que eu quero dizer. É como se isso aqui fosse um curso de aconselhamento bíblico e que você esteja, não é como, é um curso de aconselhamento bíblico e minha intenção é que você desenvolva, aprenda recursos bíblicos, práticos, para o aconselhamento de um amigo seu, de um familiar, para você mesmo se entender, é o autoaconselhamento, né, que a gente estudou também. Então, que realmente os irmãos que estão nos acompanhando, não apenas os irmãos da Igreja Batista em Alexandria, mas que todos os irmãos aprendam esses princípios e quando forem sentar com alguém para iluminá-lo com a luz de Cristo, para direcionar essa pessoa para a vontade de Deus, que os irmãos usem cada verdade dessa
que nós temos aprendido aqui. Amém? Eu acredito que os irmãos não têm nenhuma pergunta, né? Geralmente eu faço isso no final, questiono se vocês têm alguma pergunta e nunca, aliás, no início até que vocês questionavam, né? Mas de uns tempos para cá, vocês estão mais calados aqui, mesmo que eu estou vendo vocês presentes aqui, né? No chat aqui. Mas, enfim, que vocês continuem aprendendo e compartilhando tudo isso com outras pessoas. Amém? Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais esse estudo, por tantos princípios, tantas verdades aqui, ó Deus, bíblicas, cristãs, que nós aprendemos, meu Deus. E, Pai, nosso interesse é nos aperfeiçoarmos, ó Deus, para viver, exercer o ministério do aconselhamento, Pai. Que o Teu Espírito nos ilumine, nos capacite, que o Teu Espírito tire de nós tudo aquilo que não te agrada. Que nós realmente sejamos cristãos de verdade, em todas as situações, em todos os momentos. Que a gente nunca negue o nome de Cristo, mas que sempre a gente ilumine, mostre a luz que o Senhor depositou em nós. Obrigado, Pai, por cada um dos que assistiram essa escola bíblica. Agradeço também pela vida daqueles que irão assistir e que essa palavra produza frutos para a honra e louvor do seu nome. É assim que nós te pedimos, é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Louvado seja Deus. Agradecer aqui pela presença de Natan, José Anderson, Ana Cláudia, Paloma, Michael, Mônica, Ariel, Wegna, Nilcinho, Maiara, Letícia. Quem mais, meu Deus, que eu não falei ainda? Paloma, já falei. Vilani também está com a gente aqui. Coisa boa, irmã, saber que a senhora está nos acompanhando aqui. Pedro também está aqui. Pedro, a sua esposa Dani, Marcinho está aqui com a gente. Maiara está aqui também, já vi. Enfim, que Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. E não esqueçam disso. Nossa intenção é que vocês sejam capacitados por Deus para o aconselhamento. Sabe? Que pega tudo isso aqui, coloca no coração e compartilha com os outros em todos os momentos. Então, louvado seja Deus, espero vocês 19h30 no Instagram da Igreja Batista em Alexandria, a Igreja Batista.ale, para nosso culto de celebração. Então, bom domingo, bom dia, e nós nos vemos daqui a pouco no nosso culto.